Bom dia, bom dia, bom dia. Quero agradecer a oportunidade nessa manhã para poder compartilhar de mais uma mensagem direcionada por Deus para mim e para você. Meu nome é Edilberto Araújo Diniz. Eu sou simplesmente discípulo. Eu aprendo e me esforço a imitar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o discípulo, o que faz o discípulo? Ele aprende para ensinar. Então, esse momento aqui eu quero compartilhar com vocês, nesse momento, de uma grande mensagem, ou uma mensagem essencial para mim e para você. Agora, o tema eu vou continuar batendo na mesma tecla. Como nós devemos bater de frente com as falsas doutrinas. Como nós podemos evitar que na sua congregação e na minha congregação, onde congregamos, nós podemos evitar os falsos mestres, os falsos ensinos. Então, estudando a carta, ou as cartas de Paulo a Timóteo 1 e 2 e Tito, nós vamos tirar muitas lições. E você e eu, nós vamos ter cautela, cuidado, nós vamos vigiar contra os falsos ensinos. Ou seja, eu sempre estou falando isso, a igreja do Senhor na Paraíba, ela tem que ser blindada com os ensinos verdadeiros para deixar de lado os ensinos falsos. Não podemos dar brecha para esse pessoal que queira nos influenciar com ensinos dos quais possam nos tirar da santa doutrina. Então, estudando a palavra de Deus no capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nós vamos conhecer aqui como é que nós devemos reagir, ou seja, como nós podemos nos blindarmos desses homens falsos ensinadores e dos seus ensinos na congregação que você realmente está. Seja a congregação, aonde você estiver, que seja a congregação local, você precisa pegar esse fio aqui, essa linha de raciocínio da sã doutrina para deixar de lado os falsos ensinos. Ou seja, você sabe que nós estamos correndo um grande perigo quando nós deixamos ou damos uma brecha para outros ensinos, outros que não são da sã doutrina, querendo nos desviar da verdade. Porém, o apóstolo Paulo, sabendo da situação em Éfeso, ele vai mandar Timóteo, e ele vai chamar Timóteo de meu filho fiel, e ele vai dizer: Timóteo, cala aquele pessoal. Ou seja, os próprios irmãos que estavam na igreja em Éfeso estavam distorcendo os ensinamentos. Eles estavam querendo perturbar, criando divisão na igreja. Isso é importante que você saiba. Cuidado, fique ligado. Quando começa a se realmente criar-se divisão na igreja, você pode ver, provavelmente estão querendo colocar sorrateiramente ensinos falsos, ou seja, atrapalhando os ensinos verdadeiros. Mas veja o que Paulo vai dizer no capítulo 4, no versículo 6. O Paulo vai expor essa carta, e nesses versículos aqui, ele vai dizer quem é que tem a competência de calar esses falsos mestres. Ou seja, temos que ter a competência e a sabedoria, buscar os ensinos verdadeiros para deixar de lado os falsos. Então, quem são, Segundo Paulo, ele envia Timóteo e diz a ele: se ele expor, se ele saber lidar, ele vai ser um bom ministro. E o bom ministro é aquele que combate os falsos ensinos. Olha o que vai dizer no versículo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Preste bem atenção. Expondo essas coisas aos irmãos, Timóteo, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus,
alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então, presta bem atenção nesse versículo 6. Como realmente é importante para mim e para você. O Paulo está dizendo, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado, preste bem atenção, com as palavras da fé, da boa consciência e da boa doutrina que você tem seguido. Primeira característica do bom ministro de Cristo é ele ser bem alimentado com a sã doutrina. Então, se eu e você não nos alimentamos da sã doutrina, como vamos realmente combater a doutrina falsa? Ou quem chegar para atrapalhar, né? Ou querer distorcer, querer criar um clima de divisão na igreja, ou trazendo alguma coisa que Jesus mais, né? Não tem essa ideia, né? Não, mas é só um pouquinho. Não. O bom ministro de Cristo expõe essas coisas aos irmãos. E claro que ele vai dizer, claramente, o bom ministro de Cristo, ele é alimentado com as palavras da fé, da boa doutrina que você tem seguido. Então Paulo conhece Timóteo. A mãe e a avó de Timóteo ensinaram a sã doutrina. A sã doutrina. Então, a primeira característica do bom ministro que combate as falsas doutrinas, ele não só expõe, mas ele é bem alimentado. Ele aprende para ensinar. Ok? Então, no versículo 11 ele diz, olha o segundo ponto, ordene essas coisas e ensine-as. Ordene essas coisas e ensine, ou seja, ordena a verdade, a sã doutrina, porque o que está acontecendo, ele vai ter que rejeitar, né? As fábulas profanas e velhas caducas que querem realmente trazer, né, para dentro da igreja ensinos que não é da sã doutrina. Então ele diz, o Paulo diz, ordene essas coisas e ensine-as. Então, não só nós devemos combater os falsos ensinos, mas ensinar a verdade, ensinar a sã doutrina. Amados, não é de se espantar que entre a igreja onde eu congrego e você, tem irmãos que não conhecem a doutrina que seguem. Isso é perigosíssimo, isso é grave. Você a partir de hoje está sendo, alertado a amar mais seus irmãos e procurar saber quem são os irmãos que provavelmente não têm segurança da doutrina que está seguindo. É grave isso, e é verdade. Você sabe, eu sei. Com os meus 30 anos de fé, né, aqui na cidade de Patos, na congregação local de Patos, eu tenho experiência de vida, né, de que nós, né, a própria congregação, somos carentes. Mas que bom que agora eu e você nós vamos combater. A igreja do Senhor na Paraíba, ela tem que ser blindada para não correr o risco de ser contaminada com falsos ensinadores. Mas não só ordene, ensine, é o que Paulo está dizendo. Ele vai dizer, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja o exemplo, não é isso? Aí ele vai dizer, seja um exemplo em quê? Não é isso? Ele vai dizer, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Então tem os fiéis, né? Na palavra, na conduta, e aí ele vai dizer, no amor, na fé e na pureza. Tem a ver com o contexto teológico do capítulo 1, versículo 3 ao 5. O objetivo dessa demonstração visa um amor de coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. É o que Paulo está dizendo. Você, jovem, você tem que estar realmente com essas qualidades na ativa, atento, porque quando eu e você, nós temos um amor de um coração puro pela verdade, uma boa consciência
e temos uma fé que salva, uma fé que não é simplesmente de palavras, uma fé que nós buscamos o conhecimento para crescer. Você e eu, nós somos realmente, aqui, o bom ministro, segundo Paulo, ele precisa, mesmo sendo jovem, ele precisa ter, né, esse coração puro, essa boa consciência. Ele tem que ser padrão, ele busca ser exemplo aonde ele for, mas ele não perde o zelo e a lealdade pela doutrina. E ele diz mais, até a minha chegada dedique-se à leitura pública das Escrituras, exortação e ensino. Não seja negligente para com o que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante, porém, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Então, o bom ministro, ele tem um progresso. Mas o progresso do bom ministro é as qualificações que ele tem. Ele é diligente, ele é exemplo, ele é dedicado, ele sabe manejar bem a palavra. Tudo isso aqui, o Paulo está dizendo, olha Timóteo, jovem, mas você dedique-se, ensine-as, né? Ordene, exponha. Tudo isso são qualidades de um bom ministro de Jesus Cristo. E no versículo 15 ele vai dizer, medite essas coisas e dedique-se a elas, ao ensino, né? Principalmente nessas qualificações. E ele diz, para que o seu progresso seja visto por todos. Então, o bom ministro de Cristo, ele é visto pelo seu bom progresso. O progresso é a vida cada dia mais dedicada a Deus. É ter um amor de um coração puro. É ter uma boa consciência. E ele não ser hipócrita. Ele é verdadeiro. E o apóstolo Paulo, no versículo 16, ele termina dizendo o seguinte: cuide de você mesmo. Cuide de você mesmo. É para mim e para você nessa manhã. Cuide de você mesmo e da doutrina. Quero agradecer a Deus aqui, meus amados irmãos, e dizer a você, e convidar, fazer essa alerta para toda a igreja da Paraíba. Você, discípulos de Jesus na Paraíba, e discípulas, cuide de si mesmo e da doutrina. Cuidado nos falsos ensinos, cuidado nos falsos mestres, cuidado nos falsos irmãos, que provavelmente Deus queira que não tenhamos problema. Aqui na congregação da qual eu faço parte, graças a meu bom Jesus. Mas se você perceber, pela percepção de um bom ministro, do qual Paulo aqui está dizendo que o Timóteo, né, vai ser, que na verdade ele já é, mas ele melhora a cada dia, porque ele tem progresso. Então o progresso aqui do bom ministro é ele crescer no conhecimento, é ele crescer na palavra, para ensinar com a autoridade da palavra. Então cuide de si mesmo e da doutrina, para que nós venhamos nos brindar dos falsos ensinos e dos falsos ensinadores. Cuidado, meus amores, cuidado. Você e eu, nós temos uma grande missão: blindar-nos dos falsos ensinos e dos falsos ensinadores. Que Deus lhe abençoe. Prazer imenso. É Edilberto Araújo Diniz, mais conhecido por Betinho, congrego na cidade de Patos, na Paraíba, e tenho a maior alegria e o prazer de dizer que sou discípulo. Discípulo segue, aprende e imita seu mestre. Doutrina verdadeira é a doutrina da qual os santos apóstolos escreveram. Cuide de si mesmo e da doutrina. Tamo junto.